Pode sim, querida. Pessoal, então bom dia aí para todo mundo. A gente vai começar a nossa aula agora, né? O Álvaro tá chegando. Podem colocar o nome e o número aí no nosso chat. Lembrando que semana que vem é feriado, a gente não tem aula, infelizmente, na quinta-feira, então a aula de hoje é Relab. Infelizmente, porque eu adoro ter aula com o 8º ano de Alfa, então para mim fica ruim, né? Só tem uma por semana e cai justo no feriado, complica. Na aula de hoje a gente vai fazer a nossa Relab, tá? A gente vai fazer na aula, mas para fazer a relaboração, a gente vai assistir um vídeo e falar um pouquinho sobre a história de um anel chamado Anel de Giges, que é uma história de Platão. Tem a ver com o tema da ética e moral que a gente estava falando nas aulas passadas, fazendo o julgamento daquele caso, beleza? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês aí uma tela, uma apresentação de slides sobre o Anel de Giges. Para quem assistiu O Senhor dos Anéis, fica mais fácil entender. Vocês assistiram O Senhor dos Anéis, pessoal? Não? Eu já vi, já. Professora, eu vi só Hobbit, mas... Só o Hobbit. A gente nunca conseguiu assistir o Hobbit inteiro, acredito. Eu acho tão chato aquilo. Roberto, mas não tinha outros casos que a gente tinha que fazer ainda? Tem. Mas, Julia, a gente volta para os casos nas próximas aulas, porque senão a relaboração vai ficar muito próximo da data de entrega de nota, porque semana que vem a gente não tem aula. Então, eu adiantei, tá? Tem um prazo aí de entrega também, não se preocupem com isso. E aí a gente volta para os casos até o final do nosso bimestre. Eu vou pegar alguns casos reais também para a gente julgar, tá bom? Por isso que eu adiantei a Relab, mas é super simples a relaboração, e o tema, assim, eu tô curiosa para saber a resposta de vocês. Vamos lá. Então, Anel de Giges aí, pessoal. Deixa eu só começar a apresentar aqui no PowerPoint. Vamos lá. O Anel de Giges é uma história, turma, que o Platão... Ops, pulei 2. Que o Platão vai escrever lá no livro A República, no livro 2 da República, tá? O que ele quer discutir com essa história, né? Se o homem agiria corretamente caso tivesse o poder de fazer mal sem ser percebido. Então, ele vai contar a história do Sócrates conversando com seu aluno Glauco. Para o Glauco, esse aluno, ele fala que a gente só age na sociedade de maneira justa porque a gente é julgado pelos outros. Se a gente tivesse a possibilidade de agir de maneira injusta e imoral, a gente agiria. Tudo bem? Então, só pelo fato da gente ser julgado que a gente age de maneira justa. E aí o Sócrates, ele conta, então, essa história do Anel de Giges, tá? Então, Giges era um pastor a serviço do rei da Lídia. Houve uma grande tempestade, um terremoto fez uma abertura na terra no lugar onde ele havia alimentado seu rebanho, onde ele estava alimentando seu rebanho. Espantado com a visão, ele foi até a abertura, onde, entre outras maravilhas, viu um cavalo oco de bronze com portas. Giges, então, se agachou e viu o corpo de um homem com apenas um anel de ouro no dedo. Ele pegou o anel e voltou para a superfície. Com esse anel no dedo, ele foi assistir uma assembleia habitual dos pastores, que se realizava todos os meses para informar ao rei o estado dos seus rebanhos. Eles eram obrigados a fazer uma doação uma parte do rebanho para o rei, eles detestavam esse rei, tá? E aí, tendo ocupado o seu lugar no meio dos outros, ele virou, sem querer, o engaste do anel para o interior da mão. O que significa isso? Sabe aqueles anéis que tem um desenho na parte da frente? Ele vai virar para o lado interno da mão, tá? Imediatamente, ele se tornou invisível aos seus vizinhos, que falaram dele como se ele não estivesse ali. Assustado, ele apalpou novamente o anel, virou o engaste para fora e tornou-se visível. Logo em seguida, ele repetiu a experiência. Deixa eu só colocar um aluno atrasado aqui para dentro da aula. João. Pronto. Continuando lá no PowerPoint. Então, ele vai fazer essa experiência diversas vezes. Mais um aluno, turma, desculpa, peraí. Tentar entrar. Amandinha, chegando atrasada. Tentar entrar no horário aí, pessoal. Então, continuando a apresentação. Então, ele vai virar o anel, ele se torna invisível, aí ele volta o anel, ele se torna visível, né? E aí ele vai repetir essa experiência diversas vezes para ver se o anel tinha realmente esse poder. Reproduziu-se no mesmo prodígio, virando o engaste para o lado de dentro da mão, ele tornava-se invisível. E para fora, ele virava de novo visível, né? Assim que teve a certeza, ele conseguiu juntar-se aos mensageiros que iriam conversar com o rei.
Aí ele resolve, então, levar algumas ovelhas para o rei. Ele se propõe, deixa que eu levo. Aí, chegando ao palácio, ele seduz a rainha, conspira com ela a morte do rei, mata o rei e toma o poder. Então, o que, que ele quis dizer, né, com essa história? Que quando a gente é invisível, quando a gente não vai ser julgado pelo olhar dos outros, a gente agiria na sociedade de maneira incorreta, de maneira injusta. A gente só é moral e justo na sociedade porque os outros nos julgam. Deu para entender a história, turma? Tá? Então, continuando aqui com os slides. A gente vai assistir aí na verdade, assim, uma maneira moderna de contar a história do Anel de Giges, tá? É um rap que conta aí a história de Giges. Deixa eu compartilhar com vocês. Pessoal, eu vou colocar no chat o link, cada um assiste do seu note, fica muito mais fácil do que eu compartilhar com vocês o vídeo, senão o som fica falhando, tá? Então, vocês vão assistir no YouTube essa releitura do Anel de Giges de maneira moderna. Eu coloquei aí no chat, acharam? Sim, senhores, que eu vou desligar a câmera porque quando eu entrei no negócio, fecha a câmera automaticamente. Eu vou desligar o meu som. Ô, senhora, você pode falar Oi? o nome do vídeo, é porque acho que eu não vou conseguir assistir, aí eu pego pelo meu celular. Porque, tipo, o celular. Tá, é que sim, eu não vou conseguir ver pelo meu notebook. Aí você tem como. Deixa eu colocar aqui exatamente no meu link para poder ver como que aparece o nome dele. Você procura no celular. Só um minuto. Peraí, só um minutinho. Tá bom, obrigado. Eu tô vendo como é que tá exatamente no YouTube para você, tá? Tá Anel de Giges, clipe oficial. Ai. Tá bom, obrigado. Anel de Giges, clipe oficial Fábio Braza. Vou mandar para você também pelo chat para você poder procurar. Tá, chegou aqui. O Felipe foi mais rápido do que eu. Obrigada, viu, Felipe? Vou desligar o meu som, pessoal, que eu vou assistir aqui também, tá? Esperar só mais um minutinho a turma terminar de ver, a gente já fala sobre o vídeo, tá?
Tô mandando para a Jéssica aqui a foto de vocês. Ok, Luca, a gente já vai falar sobre o vídeo. Pronto, aí, turma. Deixa eu só avisar ela que é do 8º ano de Alfa. Já, essa aí é o 8º ano de Alphaville, tá bom? Tem até com um coraçãozinho mandando boas energias aí. Pessoal, é o seguinte, o que vocês acharam aí do clipe? O que ele tem de diferente na modernidade, aplicando a história do Anel de Giges? O que vocês entenderam? Eu acho que quando ele fala, tipo, eu achei bem legal quando ele falou, quando mostrou que, tipo, não achei legal, mas, tipo, interessante a história que contou, quando, por exemplo, o cara, ele usava isso para se dizer bom, mas, na verdade, ele estava prejudicando, porque, tipo, quando ele roubou, foi o que eu entendi do vídeo, ele roubou o banco, e aí, tipo, se tornaria um criminoso ao fazer isso, só que aí ele colocou fogo na aldeia, e aí, para dizer que ajudou e que se tornou um herói, ele deu esse dinheiro roubado para as pessoas. Então, isso às vezes torna as pessoas que receberam dinheiro que não sabiam criminosas, porque aí, quando forem investigar, o dinheiro vai estar com elas. Sim, só que elas não sabiam. E ele fala que o Anel de Giges moderno é o quê? É o celular, mas eu não entendi muito. Eu acho que isso é porque Pode falar, Julia, por que você acha que é o celular, o Anel de Giges moderno? Eu acho que porque, tipo assim, as pessoas fingem ser uma coisa que elas não são na internet. Tipo, muitos blogs, tipo, sabe, youtuber, essas pessoas tipo de internet, assim, posta vídeo fazendo um monte de coisa. Ah, eu sou muito legal com meus fãs, né? Daí, tipo, você vai conhecer a pessoa pessoalmente, ela é totalmente diferente do que ela fala que ela é na internet. Tipo, isso acontece com muita frequência. Fora, tipo, os meus vizinhos, eles são youtubers, né? Eles têm 5 milhões de youtubers, eles têm, tipo, 5 milhões e pouco no YouTube. Aí, outro dia eu tava antes de começar a quarentena, né? Eu tava com os meus amigos no condomínio. Aí ele tava na garagem com os amigos dele, não sei o que ele tava fazendo. A gente, tipo, foi pedir pra falar com eles foram mó grossos, começaram a falar, tipo, ah, não. A gente ficou, tipo, tá. E aí, tipo, nos vídeos eles são mó engraçados, mó, tipo, é bem diferente do que eles são, assim. Não mostram quem eles são, né? E também quando a gente está com o celular na mão, na verdade, a gente é invisível, a gente escreve, fala o que a gente quer, mas não mostra a cara realmente, como a gente mostra quando a gente está na sociedade. Por isso que ele fala que o anel de Giges na modernidade é o celular, né? A gente está atrás de um aparelho, se esconde quem você é realmente atrás de um aparelho. O que mais vocês acharam interessante aí no vídeo? Eu adoro esse vídeo, né? Berta, assim, tipo, quem me conhece pessoalmente, acha que eu, tipo, sou totalmente diferente no WhatsApp. Porque eu não sou aquela que vai ficar mandando 300 coraçãozinhos pra mostrar amizade. Então, é assim, a Belle um dia mandou uma mensagem, eu respondi tá, ela e minha outra amiga, eu sempre mando tá para as pessoas, ela, nossa, que grossa, eu fiquei tipo... A gente não mostra quem a gente é. Então, turma, alguém mais quer falar alguma coisa sobre o vídeo? Não? Então, vamos aí para o tema da reelaboração. Vou apresentar para vocês qual que vai ser o tema para a gente poder fazer juntos. Aí vai ter um tempinho da aula para fazer isso, tá? Começou a compartilhar aí com vocês o PowerPoint? Tá indo. Então, dentro do tema que a gente viu sobre ética e moral, mostrar quem a gente é, agir de maneira correta ou não, né? E também um pouco pegando as ideias do vídeo, do clipe aí sobre o Anel de Giges, a reelaboração do segundo bimestre é o seguinte. Imagine que por um momento que você está de posse desse anel, do Anel de Giges. Você pode ficar invisível e agir da maneira que você quer. Como você usaria isso? Se você tivesse uma garantia perfeita de que nunca seria pego ou punido, o que você faria, tá? Para você escrever essas
sua elaboração, claro que é um texto autoral, então é um texto aí de opinião de vocês, mas precisa necessariamente ter essas questões de ética e moral, né? Mostrando se você agiria de maneira correta ou não, como que você usaria esse anel aí na sociedade? Será que vai ser para o bem próprio ou não, tá? Então, lá no Classroom já tem, acabei de criar aí para vocês um campo tarefa, que é o de reelaboração. Então, é para ser entregue naquele campo tarefa de reelaboração, porque é uma das nossas notas aí do segundo bimestre, além, claro, da participação, e das atividades que a gente fez em aula, tá bom? Eu vou colocar para quem ainda não está no Classroom, vou colocar o código, tá? O nosso Classroom aí, que a gente já mudou faz mais de um mês, só que ainda tem aluno que não foi para lá. Então, eu vou colocar o novo. Roberta. Oi? O prazo da reelaboração é para a próxima quinta ou é para hoje? É para a próxima quinta, mas é para começar a fazer agora. Tá bom. Tá? Eu vou ficar aqui com vocês nesse final da aula. Eu tenho uma dúvida, na sua opinião. Por exemplo, eu tenho um anel, e aí eu, tipo, quero ajudar alguma população, tipo, indo espiar, tipo, os governadores. Então, tipo, o presidente de algum lugar, para realmente ver o que ele está pensando e, sei lá, filmar isso. Isso é errado ou é certo porque eu estou ajudando a pessoa? A população inteira. Na verdade, você está ajudando a população inteira, você só está mostrando quem a pessoa é realmente, né? Você está mostrando que ela, na verdade, não aparenta ser quem ela é. Claro Mas que não é errado eu estar ouvindo a pessoa, apesar de ela ser um... Exato, mas você está fazendo um bem maior. É legal pensar até nisso na elaboração, né, Carol? Porque, claro, que você não vai estar prejudicando aquela pessoa porque ela tem que sofrer as consequências, né? Ela, assim, ela deveria ter pensado antes de falar, antes de agir, para, né, de qualquer maneira. Você não pode ser falso nos outros ambientes e se mostrar quem você é quando você está junto com seus amigos ou na sociedade, né? Então, ela tem que sofrer aquelas consequências. E você vai estar ajudando toda a população, mas o errado seria o espionar também, né? Então... E, tipo, você tá vendo esses hackers por aí que voltou, aquele grande grupo de hackers que, tipo, tava inativo em 2013, alguma coisa assim, e eles voltaram agora e eles estão, tipo, expondo muita coisa do governo e tal. Você acha isso certo ou não? Porque, tipo, eles estão ajudando a população para ver realmente o que os governadores são, né? Claro que para você usar em benefício próprio, por exemplo, se eles ameaçarem, olha, se você não me pagar X, eu vou denunciar você, aí seria errado. Mas eu acho que mostrar para a população que o governo não está agindo de maneira correta, eu acho que aí é um benefício sim, Carol, porque afinal o governo tem que ser um governo voltado para o povo, né, porque a gente que paga os impostos, seria uma administração da sociedade. Se eles não estão cumprindo com esse papel, aí tem que ser mostrado, Carol. Mas aí é o meu dele, entendeu, Carol? E claro, que pode ter sua opinião. Fala, Júlia, querida. Sora, como a gente começa? Não, é que você tá com o nome da sua. Então, como a gente começa a elaboração? Você pode colocar, assim, bacana de uma reelaboração é ter a introdução, o desenvolvimento e a sua conclusão. A introdução, você pode colocar explicando o que seria o anel de Giges e como que essas pessoas poderiam usar na sociedade, né, ao seu ver. Aí você desenvolve dando um exemplo, fecha a conclusão colocando a sua opinião. Eu acho que aí seria bacana. 3 parágrafos é o ideal de qualquer elaboração. Perguntaram aqui se pode ser em normas de ABNT. Gente, vocês estão muito chiques, hein? Vocês aprenderam isso já? Em redação? Não, teve que aprender porque o professor de geografia pediu, então aí a gente teve que... Sim. Se for por tecnologia, a gente estaria falando como é que o submarino tem a ver com o avião. Julia, então vamos lá, vocês podem sim fazer com normas de ABNT para quem já sabe. Para quem não sabe, o ideal aí, se você for fazer digitado no Word, é usar a letra Arial ou Times New Roman, que sempre são as clássicas, né, de qualquer trabalho acadêmico, mas eu não vou cobrar isso, não é obrigatório, tá, Felipe? Seria Times New Roman ou Arial 12,
com espaçamento entre linhas de 1,5, mas aí vocês usam se vocês quiserem. Quem souber já, tudo bem. Quem não souber, não é algo que eu vou cobrar. Se quiser fazer no fichário, tirar foto e mandar lá no campo também pode ser, tá bom? Não é algo que eu vou cobrar aí, porque eu acho que leva um tempo para vocês assimilarem tudo isso. Então, não é obrigatório, vocês podem... Eu só não entendi uma coisa. A gente vai ter que fazer uma elaboração sobre o anel de Gigi? O que você faria se você tivesse o anel de Giges, Igor? Ah, entendi. Tá bom? Como você agiria? Tá bom, mas aí é tipo uma historinha, né? Uma Sim. historinha não, um ponto de vista, né? Exato, pensando na questão de ética e moral. Tá bom. Né? Tá bom? Mais alguma dúvida, turma? Sora, então, eu meio que saí porque minha internet caiu. Você pode repetir o que você falou? Tá, ô Gabi, mas você chegou a ver o vídeo? Sim, cheguei. Você estava falando da elaboração, você falou o tema e caiu minha internet. Tá. Ô Gabi, você vai fazer uma elaboração escrevendo sobre o que você faria se você tivesse em posse aí do anel de Giges. Como que você agiria na sociedade, tá? Então, é um texto, assim, pessoal, é a sua opinião. Eu expliquei que 3 parágrafos seria o ideal aí, uma introdução explicando o que é o anel de Giges, aí depois o desenvolvimento é o que você faria se você tivesse em posse dele, e a sua conclusão, também pensando nas questões de ética e moral que a gente discutiu também. Beleza, Gabi? Uhum. Obrigada, Sora. Nada. Pode falar, Clara. Mínimo de linha para fazer. Eu coloquei lá 15, Clara. Claro que se você fez 13, 14, mas está com a ideia bem desenvolvida, ok. Se passou também, não tem problema, mas assim, numa média de 15 linhas, eu acho que é o ideal. 3 parágrafos também. Tá bom, Sora, obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida, turma? Não? Eu vou parar a gravação da aula agora, mas eu vou ficar aqui com vocês até o finalzinho da nossa aula, se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Pode fazer em Word sim, Mate.